Nós vamos agora passar para a mensagem, palavra do Senhor. Nós temos tratado uma série temática que tem como o tema principal as vitórias do crente na glória futura. As vitórias do crente na glória futura. E, basicamente, essas vitórias, por isso que nós chamamos de vitórias, né? Elas serão sobre os nossos inimigos. Por isso que nós chamamos de vitória. Né? É vitória porque houve uma disputa, houve uma batalha, ou está havendo uma batalha, e haverá um vencedor nessa batalha. E os crentes, os filhos de Deus, eles são vencedores. Já são vencedores. Por causa de Cristo Jesus. Então, o que temos tratado aqui domingo após domingo são as vitórias que Cristo obteve na cruz do Calvário e na sua ressurreição, e Ele nos dará quando nós estivermos definitivamente com Ele. E já passamos por alguns inimigos aqui, né? O primeiro deles, né, que a gente já observou, foi no primeiro domingo, foi a vitória sobre os pecados. Né? Um dia nós não pecaremos mais. Esse inimigo cruel que insiste em nos solapar, que é o pecado, esse inimigo vai ser vencido. O segundo inimigo são as tentações. Cristo nos dá uma vitória de um dia vivermos juntamente com Ele e nós não seremos mais tentados em nada. A vitória sobre as tentações. As vitórias sobre um outro inimigo muito real nas nossas vidas, muito presente, que é o medo. Um dia nós não teremos mais medo de nada. Assim como um dia também não cairá do nosso rosto lágrimas de tristeza. As lágrimas de alegria ainda escorrerão dos nossos olhos, mas não mais lágrimas de tristeza. As tristezas, as lágrimas, elas também serão vencidas, assim como serão vencidos os problemas. Nós também refletimos nisso, como Cristo, em sua vitória, garante para a gente uma vida eterna sem problemas para resolver. Sem problemas para resolver. E no último domingo, nós vimos um inimigo também que é sempre presente no nosso dia a dia, que são as preocupações. E um dia nós vamos acordar na realidade eterna e acabou as preocupações. Né? Acabaram todos os tipos de preocupações. Preocupação com relação à saúde, preocupação que muitas mães têm com os filhos, os pais têm com os filhos, marido com a esposa com o marido, preocupações do trabalho, boletos, acabou, irmão. Acabou. As preocupações um dia acabarão, né? Não haverão mais essas preocupações tomando a nossa mente, consumindo a nossa energia. Né? E hoje também nós vamos avaliar por meio da palavra de Deus como que um inimigo nos incomoda, tá? Por vezes, às vezes mais, às vezes menos, próximo de nós, tentando inclusive tirar a alegria, a fé e a esperança de muitos crentes, mas um dia esse inimigo será vencido por completo, que é a solidão. A solidão. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos 1 a 18. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. 1 Reis 19, 1 a 18. E assim diz a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor pela tua grandeza, soberania e pela tua sabedoria, Deus. Obrigado por ter deixado registrado para nós histórias reais, de homens reais e que enfrentaram inimigos reais. Obrigado, Deus, porque essas histórias nos ensinam, nos edificam, nos exortam e nos traz a esperança que precisamos. Que o teu Espírito Santo, somente o teu Espírito, Deus, apesar de mim, possa falar com todos nós nessa noite. A começar no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que o Senhor fale profundamente conosco. E seja Deus, o Senhor seja gracioso em nos alimentar nesta noite. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse aqui na introdução, antes da leitura do texto, existem inimigos que eles são muito próximos do nosso dia a dia, né? Estão muito, muito presentes. Às vezes são inimigos diários. Né? Nós lidamos com ele todos os dias. Por exemplo, os pecados. A questão do pecado, irmãos, é um inimigo sagaz. Esse sujeito chamado pecado todo dia bate na porta. Todo dia ele está pronto a nos assediar, a nos levar para uma situação em que a gente peque. Assim como as tentações. Parece que as tentações também se multiplicam e são quase que diárias. Né? Os medos. Né? Então existem inimigos que são mais presentes, se fazem mais frequentes. Por vezes nós aprendemos a lidar com esses inimigos e a enfrentá-los, né? Porque eles se tornam inclusive mais conhecidos. E dizem que uma boa tática para vencer os inimigos é conhecê-los. Né? Só que em alguns momentos da vida, surge um certo inimigo que não é aquele que está todo dia batendo na sua porta. Mas, hora e meia, né? Um dia ou outro, ele resolve aparecer. Ou numa determinada situação da nossa vida, ele pode aparecer. Que é o inimigo que chama solidão. Solidão. Talvez você não tenha passado por essa situação agora. Talvez você venha na sua memória algum momento em que você se sentiu só. Solidão é um inimigo tão estranho, porque muitas vezes a gente pode estar rodeado de pessoas, rodeado de familiares, rodeado de amigos, e ainda assim se sentir só.
E a solidão é um inimigo, irmãos. Uma coisa é a solitude, uma coisa é o exercício que nós devemos fazer. E aqui eu confesso de púlpito que, inclusive, eu faço pouco e todos nós deveríamos, para quem não faz como eu com tanta frequência, deveríamos às vezes fazer. Que é tomarmos um espaço de tempo, ele pode ser pequeno ou ele pode ser um pouco aumentado, e nós ficarmos a sós. Uma coisa é ter a solidão, mas outra coisa é ficar a sós. A sós para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, refletir sobre a nossa caminhada com Deus, refletir sobre aquilo que nós temos entendido de Deus como chamado para a nossa existência, como propósito da nossa vida. Esses exercícios a sós são muito bons. Deveríamos fazer. Às vezes a nossa vida frenética nos impede, inclusive, de ter esses exercícios. Nós deveríamos ter a liberdade, todos nós, até dentro de casa. Né? Ter o marido e a mulher. Né? Não tem que ter segredo entre marido e mulher. Mas eu diria que existe um aspecto saudável quando um se retira a sós, para que reflita nessas coisas. O problema é quando surge o tal do inimigo, que é a solidão. E a solidão é cruel. Como eu disse, ela é um inimigo porque nós não fomos criados para vivermos em solidão. Quando a gente olha para o Éden, a gente vê claramente isso, né? Vocês lembram qual que foi a palavra que Deus disse quando ele viu somente Adão no jardim do Éden? Não é bom que o homem viva só. Né? Deus não nos criou para a solidão, né? Ali pode parecer que Deus, ele só tinha, talvez o projeto de Deus fosse só criar Adão mesmo, né? Não tinha outro projeto, era criar Adão. Aí Deus falou assim, não, mas esse negócio não ficou muito bom, não. Apesar do Gênesis nos relatar dessa forma, né? Não quer dizer que Eva não estava no projeto. A mulher não estava, é lógico que ela estava. Né? Desde toda a eternidade, Deus sabia exatamente o que iria criar. Mas ali as afirmativas são importantes para que a gente tenha ideia de qual é o projeto perfeito de Deus. E Deus não criou, não fez uma criatura, que é a sua imagem e semelhança, que é a humanidade, para que ela viva só. E isso foi claramente visto lá no Éden. Não é bom que o homem viva só. Falei, uma mulher vai ser idônea. Ele fez. E para que não tenha dúvida, para que talvez o casal pensasse que era só aqueles dois que fossem criados para toda a realidade que Deus criou, Deus os fez, colocou um aparelho reprodutor em cada um deles, né? E diz ainda, falaram assim para eles, sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, o projeto de Deus, o desejo de Deus é a comunidade, é o relacionamento, é o social, é para que as pessoas se sintam parte uma das outras mesmo, né? Nesse aspecto da comunidade. Deus não nos fez para a solidão. Só que veja só, quando o pecado ele entra no mundo, por meio dos nossos primeiros pais, esse é um dos primeiros inimigos que começam a vir contra nós, a solidão. E a ideia de estar só, ela é uma ideia pós-Éden. Porque no Éden não tinha essa perspectiva. A gente não pode imaginar, talvez, os nossos primeiros pais, o homem e a mulher ali naquele jardim criado por Deus, e eles se sentiram sós, afastados de Deus, em solidão. Creio firmemente que antes do pecado não passou um segundo na mente dos nossos primeiros pais que Deus os abandonou, que Deus os deixou largados à sua própria sorte. Convicção que não tinha isso. Aqueles primeiros pais, com uma convicção, com uma esperança muito grande, eles sabiam que o Criador os visitaria, né? Na virada do dia, no pôr do sol. Quantos momentos aqueles primeiros pais devem ter tido diante da presença plena de Deus, estando ali com eles, e eles se sentindo extremamente cuidados, né, por um Deus que os criou e que não, obrigado, Marco, e que não abandonaria, e nunca abandonou eles. Aquele estágio perfeito. O problema é quando entra o tal do pecado. Primeiro inimigo, né? Primeiro inimigo que nós criamos para nós mesmos, né? O pecado. Fruto do assédio, da tentação de um outro inimigo, que é Satanás, né? E aí, com a queda, o homem agora começa a ter uma realidade de se sentir só.
Nós podemos pegar vários e vários relatos de homens que se sentiram sozinhos, abandonados. Nós temos os salmos que, por vezes, fazem uma pergunta: onde está Deus? Onde está o Senhor? Ou um clamor que surge do salmista assim: Deus, não nos abandone. Quantos profetas choraram? Assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Os inimigos estão vindo contra nós. O Senhor esqueceu do seu povo. E clamava diretamente a Deus. O homem passa agora a viver com a inconstância da solidão. E veja só, e muitas vezes clamando a pior das solidões, que é justamente a solidão da perspectiva divina. Como eu disse, a gente pode muitas vezes estar próximo de várias e várias pessoas, mas a gente pode se sentir extremamente só. Extremamente só. E a solidão é algo que, de fato, nos corrói. Quando nós olhamos para o texto bíblico, que nós lemos aqui, que é o texto de 1 Reis 19, nós temos um nome muito conhecido na Bíblia, né? O profeta Elias. E aqui, primeiramente, eu queria tirar algumas lições da vida do profeta Elias, dentro desse relato que a gente teve. Primeiro, para entender como que esse inimigo é sagaz. Porque ele nos faz ver a realidade mais triste, mais feia ou mais difícil do que ela realmente é. E a solidão pode nos levar ao desespero. Vocês viram o que Elias pediu aqui no texto que a gente leu? Basta, eu quero a morte. Senhor, minha vida acabou. Alguns, inclusive, pegam esse relato, né, e os equipara ao que hoje nós chamamos de depressão mesmo. Tá? A depressão de Elias. Né? Um homem que teve um momento de depressão, estava tão deprimido de forma tão aguda que rogou para si, pediu para si a morte. Um homem de Deus. Nós já estudamos aqui um outro livro, né? Passamos por uma série de mensagens num outro livro, de um profeta, de um homem crente também, mas que encontrou umas grandes dificuldades assim no plano de Deus para a vida dele, que é o profeta Jonas. E o que o profeta Jonas também pediu? A morte. E ele fez isso no momento que ele estava só. Estava só. Então, a primeira coisa que eu queria observar é que, irmãos, a solidão, infelizmente, é algo que nos alcança e independe da situação. O contexto que está envolvido esse texto que nós lemos, se você tiver com sua Bíblia aberta, e se você voltar um pouquinho, ainda em 1 Reis, agora no capítulo 18, nós vamos ver que Elias, ele teve uma grande vitória. Uma grande vitória. Ele enfrentou os profetas de Baal. Isso aconteceu lá no Monte Carmelo. Irmãos, e não foi qualquer tipo de disputa, qualquer tipo de batalha. A gente sabe do predomínio desses pagãos, desses idólatras que estavam tendo, inclusive, dentro do povo de Israel, e Elias extremamente feroz, irado com aquilo que estava acontecendo, ele trava uma batalha ali. E a gente sabe o que aconteceu nesse monte, né? Uma das outras histórias bíblicas muito conhecidas, né? Que naquele enfrentamento ali, o que acontece está lá no versículo 37 do capítulo 18. Né? Responde-me, Senhor, Elias falando, né? Responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu em rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. E esse homem ainda era bravo, esse tal de Elias, né? Um bravo. Foi lá e ainda matou. Que grande vitória ele teve, irmãos. Ele clamou a Deus com poder e Deus o atendeu. E um milagre, um acontecimento extraordinário. Não estamos falando de algo assim pequeno. Foi um movimento de fato extraordinário que aconteceu ali e fogo caiu do céu e lambeu tudo. Matou todos aqueles idólatras. Isso aqui é um pré-anúncio do juízo final. Todo tipo de idólatra. É por isso que aqueles que têm ídolos não entrarão no reino dos céus. Porque eles vão colher de Deus no dia final é exatamente isso aqui. Uma destruição completa, não vai sobrar nada. Até a água secou. Vocês lembram o que Elias mandou fazer, né? Mandou até molhar mais, né? Então esse homem cheio de fé,
Acho que ninguém duvida, né, da fé de Elias. Esse homem cheio de fé. Ninguém duvida da intimidade desse homem com Deus. Alguém duvida da intimidade desse homem com Deus? O homem que tem uma intimidade com Deus. O homem que crê em Deus. O homem que entende, veja só, o propósito da vida dele. Ele sabia que ele foi chamado para ser profeta e ele levou muito a sério a finalidade da sua vida, que foi ser profeta do povo de Deus. E essa história retrata exatamente um homem confiante em Deus. Aqui não é a força de Elias, não é o poder de Elias. Esse texto não quer falar sobre o poder de Elias. Esse texto aqui do Monte Carmelo fala sobre o poder de Deus sobre os seus inimigos. Elias é apenas um instrumento usado por Deus para ter essa grande vitória sobre esse falso Deus Baal. E veja só, nós poderíamos pensar, né? Então, Elias deve ter voltado assim, cheio de expectativa, cheio de alegria, alegre, porque Deus atendeu a oração dele, os seus inimigos foram vencidos. Então, ele estava num contexto que poderia estar muito alegre. Mas não é isso que acontece. Elias, ele está triste. Ele continua triste. Ele continua se vendo só. Ele continua se vendo abandonado. Obviamente existem inimigos aqui, né? Acabe e Jezabel eram inimigos, não tinha... odiavam Elias, né? Especialmente Jezabel. A gente sabe essa figura bíblica, né? É uma figura que ela é anti-Deus mesmo, né? Jezabel externa todo tipo de uma pessoa que pode brigar contra Deus, lutar contra Deus e contra o povo de Deus. E aqui está Jezabel agora procurando matar Elias, exatamente pelo feito dele, né? Pela vitória dele. E esse homem, Elias, esse grande homem, ele se vê sozinho. E veja só o versículo, agora no capítulo 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Esse homem foi para o lugar de solidão, né? Deserto. Eu nunca tive num deserto. Um deserto eu nunca tive. Mas pense num lugar, né? Que você olha assim, você olha para frente, só tem areia, você olha para trás, só tem areia, você olha para o lado, só tem areia, para o outro lado, só tem areia. Não tem mais nada. O sol escaldante brilhando sobre nós e só areia. Só areia. É a solidão, é onde que esse homem estava. E é nesse local de solidão que Elias pede o quê? Basta. Toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, como eu disse, independente das circunstâncias, nós podemos nos sentir só. Eu digo isso porque podem parecer que as pessoas às vezes estão tendo vitórias na sua vida, ou ter grandes conquistas, e isso pode colocar elas num patamar que elas não deveriam ser tristes, ou não deveriam se sentir sós. Já parou para pensar que muitas vezes a gente fala assim, pessoas que às vezes tem tudo na vida, né? Questão de recursos financeiros, e a gente às vezes pensa assim, por que essa pessoa é triste, né? Tem recurso financeiro, podia viajar para tantos lugares. Você vê, é uma pessoa formada, muito bem instruída, tem um bom emprego, tem posse. Por que ela não está feliz? Nós podemos falar isso aqui de Elias. Elias acabou de ter uma grande vitória, venceu aqueles profetas que cultuavam um falso Deus, foram todos mortos, inclusive pelo próprio Elias. Acabou os inimigos e a gente fala assim, esse homem tem vários motivos para estar externando uma alegria muito grande. Não, e ele está pedindo a morte. Irmãos, nós não podemos minimizar o efeito que o pecado pode fazer em nossa mente. Não pode. E muitas vezes os alertas são dados a nós mesmos e a pessoas próximas de nós. Às vezes a gente olha para isso e fala assim, não tem motivo para estar assim. Irmãos, nós somos aqueles que temos que olhar para a situação e falar assim, infelizmente, existe um motivo para as pessoas enfrentarem isso. E o motivo é o pecado desestruturou toda criatura perfeita de Deus. E por isso pode se sentir só. E por isso que lá no Éden ainda, Adão teve medo e se escondeu. Que o pecado desajustou todas as coisas. Então as pessoas podem ter muitas coisas e ainda se sentirem sós. As pessoas podem estar em volta de grandes amigos e ainda se sentirem sós. É a realidade que pode estar diante de nós o tempo todo. Então, existem situações que nós podemos pensar assim, não, mas ele está tendo grandes vitórias. Mas isso não significa nada. Outra coisa, nós podemos pensar assim,
Essas pessoas que têm muita intimidade com Deus não passam por esses problemas. Inclusive, eu já ouvi, por favor, irmãos, por favor, sejamos todos educados e ensinados aqui nessa noite, não por mim, mas por meio da palavra de Deus, né? Porque tem gente que acha que depressão é por causa de algum pecado. Eu não diria que pecados podem nos levar a uma situação de depressão, ok? Isso é uma realidade que pode existir. Pecados podem nos levar a uma realidade de depressão. Agora, dizer que depressão é um fruto de um pecado, ou de uma falta de fé que a pessoa tem, ou uma falta de intimidade que a pessoa tem com Deus, e que um crente verdadeiro não entre em depressão, meu amado, esqueça disso completamente. Não peque fazendo isso, não. Nós estamos falando de Elias. É um homem que eu vou encontrar, sabe, Leonardo, aqueles homens que a gente vai encontrar no céu? Eu sempre falo aqui que a gente tem que ir lá apertar a mão. Elias é um. A gente tem que ir lá no céu. Onde está o Elias? Elias está lá, dá um abraço no Elias. Paz, o senhor foi um homem de fé. Como que o senhor andou com Deus? Como que o senhor teve intimidade com Deus? Como o senhor era bravo, matou os inimigos de Deus? Isso aí, tem que fazer isso mesmo, né? Abraçar aquele homem, se alegrar com aquele homem. Um grande homem de Deus, um homem que realmente ele tinha uma fé profunda com Deus, uma intimidade grande com Deus, um homem que não duvidava que Deus, era o Senhor de todas as coisas, que Deus amava o seu povo, que Deus cuidava do seu povo. Esse homem não tinha essas dúvidas. Mas esse homem pediu a morte. E aí, às vezes, nas nossas modernidades, né, nossa fé moderna, a gente acha que esse problema que é muito real nos nossos dias, que a depressão pode ser, ou sempre é, o problema é que quando as pessoas afirmam, não? Sempre é falta de Deus. Ou então, será que o que nós estamos vendo aqui? Um homem que era cheio do poder de Deus, Elias, e enfrentou essa realidade. Por quê? Porque esse inimigo é sagaz. O inimigo, né, e o inimigo das nossas almas, Satanás, ele deseja que os seus filhos, os filhos de Deus, se sintam abandonados por Deus, né, descartados por Deus. Esses são sentimentos que passam por nós, né? Satanás deseja muito que nós tenhamos, né? Por vezes, por nossas fraquezas, né? Até grandes homens de Deus se sentem fracos, né? E podem ser consumidos por isso mesmo, como foi Elias. Irmãos, há algo muito interessante nesse texto que nós lemos aqui, quando nós olhamos aqui, versículo 8. Olha, existem detalhes bíblicos que eles vão nos apresentando ou querem nos dar algumas impressões que são muito interessantes. No versículo 8 diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. São relatos que depois a gente vai olhando a similaridade, né, de outros textos que vão falar de 40 dias e 40 noites. Quem teve uma experiência de 40 dias e 40 noites mesmo? Moisés, Jesus Cristo, Elias. Só à toa que essas impressões estão colocadas aqui. Nós estamos falando de grandes homens, né, que andaram com Deus. Moisés, Elias, estão passando pelo mesmo processo, por situações muito semelhantes, né? O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, né? Outra coisa muito similar ao relato de Moisés é quando nós vimos aqui esse homem escondido numa caverna, vendo Deus passar numa fenda. Vocês lembram quem teve uma situação semelhante a essa? O próprio Moisés. Ou seja, como eu disse, irmãos, nós estamos falando de um homem que que era um homem assim, largado em sua vida, desleixado com sua vida de Deus, descompromissado. Não, nós estamos falando de um gigante na fé, um homem que andava com Deus, um homem que estava muito próximo de Deus, e um homem que, nos seus relatos como esse que nós lemos, nos lembram de outros homens gigantes na fé, como Moisés. E nos lembra até do próprio Senhor Jesus Cristo na sua caminhada no deserto, que foi no deserto, foi só. Jesus é interessante que no ministério dele, ele vai enfrentando cada um dos nossos inimigos. E logo no início do ministério, está Cristo lá, 40 dias e 40 noites no deserto, enfrentando um dos nossos inimigos, que é a solidão. É por isso que o ministério de Cristo foi humilhante, né? Cristo passando por esses 40 dias. Né? Cristo se sentiu só também, né? No momento
no auge do seu ministério, quando ele estava afixado na cruz, né? Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? São as realidades que estão envolvidas diante de nós o tempo todo. O tempo todo. Então, vejam só, para que a gente entenda que como que essa realidade pode ser presente. É um homem que tinha grandes vitórias, é usado por Deus como ele foi, vencendo os seus inimigos, os profetas de Baal. É um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. É um homem que é daqueles homens, dos grandes homens da fé, que estão representados, como o próprio Moisés, tendo relatos muito próximos do grande profeta Moisés. Mas é um homem que passava pela situação e enfrentando esse grande inimigo. Agora, veja só. Essa realidade de Deus, ele sabe que nós passamos por ela. Ele sabe que nós somos afetados por isso. E Deus, ele nos ajuda nessa caminhada. Sempre. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Irmãos, tem algo que nós podemos repetir com grande expectativa, com grande fé, com grande certeza, Deus nunca abandona os seus filhos. Deus o tempo todo levanta um povo para si e se faz presente junto a esse povo. E a primeira coisa que Deus faz aqui a gente tem aqui o relato do anjo se aproximando, né, fortalecendo a Elias, né? Come um pão, você vai caminhar, depois deu aquele alimento de novo, né? E ele pede para que Elias seja novamente reanimado, ele ia ter uma longa caminhada. Deus aparece para Elias, eu não vou me ater aos aspectos aqui que aparecem, né? E aqui tem terremoto, tem fogo, tem vento, e Deus não está nisso. Deus está onde? Silêncio. É um barulho, é um ruído. Como é que chama lá o negócio para os meninos dormir? Ruído branco. É o ruído branco. Tem aquele negócio, mas soa como um silêncio, né? Deus estava ali. E Deus chama Elias, e Deus o que faz? E Deus muitas vezes faz isso conosco, irmãos. Muitas vezes faz isso conosco. A primeira coisa que Deus faz conosco é nos reafirmar como filhos dele e que ele tem um propósito em nossas vidas. Veja só o que Elias diz aqui no versículo 14, né? Ele coloca: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Elias agora expõe diretamente para Deus qual é a realidade. Eu estou me sentindo só, abandonado, fiquei só sobrou eu. Deus vai e reafirma os propósitos da vida de Elias, né? Disse-lhe o Senhor: vai. Você não vai morrer, não. É eu mesmo que eu dou a vida, eu tiro a vida. Mas sua senha não é agora. Você está com a 772, eu estou na 600 ainda, né? Então calma aí que tem muita gente ainda na sua frente. Você volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Você vê, deu uma missão, não deu? Assim, vai lá. Você tem muita coisa para fazer na sua vida. Vai lá e você vai ungir aí no rei. Vai lá e vai ungir Azael sobre o rei Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. Tem outro rei para você ungir. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, parece um outro grande nome da fé, né? Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, e ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, fala assim, meu filho. E talvez essa é a palavra que Deus está dando, inclusive, para nós, para muitos de nós nessa noite. Não acha que a sua vida acabou, não. Tem coisa para fazer. E Deus chamou Elias e falou assim, tem coisa para fazer. Mas assim, não é coisa para você fazer, aquelas coisas que a gente faz e parece muitas vezes que são inúteis, né? Não. Deus está dando uma missão para Elias aqui, ó, tem coisa para você fazer no meu reino, com o meu povo. Acabou, não. Não pede a morte, não. Onde tem vida, tem esperança, né? Você vai caminhar. Você tem coisas, funções. E talvez, irmãos, a gente pode se sentir sozinhos, abandonados, a gente pode se sentir só até mesmo dentro do povo de Deus. Isso também pode acontecer. Eu sei que é triste isso acontecer, mas às vezes acontece. A gente se sente abandonado e só até mesmo dentro da comunidade da fé. Mas Deus tem um propósito para cada um. E eu diria, irmãos, e essa é uma convicção que a gente tem que ter, né? Enquanto a gente estiver respirando, Deus tem um propósito com a nossa vida. Enquanto nós estivermos respirando, Deus tem um propósito com a nossa vida. E não vai estar tudo bem com a nossa vida para a gente fazer as coisas de Deus. É outra coisa que vira e mexe, a gente sempre... Não, porque aqui assim, eu tô meio... Irmãos, nunca vai estar tudo bem para que a gente
avance e trabalhe para o reino de Deus. Deus está pegando esse homem aqui, que acabou de pedir a morte, e falou assim, não, vai trabalhar para mim, tem coisa para fazer. Nós temos uma finalidade dentro do grande reino que Deus está construindo para si. Nós temos uma função, Deus tem um propósito para os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. E é interessante como Deus se faz presente nos dando algo para fazer. Nada melhor, né, do que dar algo para fazer para que a gente possa não se sentir só. Não se sentir só. Ansiedade é um negócio interessante, porque um dos reflexos da ansiedade é a gente deixar de fazer as coisas. E ela toma mais espaço ainda. É por isso que muitas vezes a gente combate a ansiedade trabalhando, executando, fazendo outras atividades, né? A solidão é a mesma coisa. Precisamos encarar essa realidade. Sabendo que Deus, ele tem um propósito com as nossas vidas. E ele sempre vai estar atento em nos buscar e nos falar assim, faça isso, faça isso. Agora um outro segundo ponto e o último que eu queria tratar é que Deus, eu falei aqui, agora eu vou repetir que é o último ponto, né? Deus nunca nos abandona. Irmão, Deus nunca nos abandona. O que Elias acabou de falar aqui? Acabou, Deus. Esses homens deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E só tem eu. E ainda estão querendo tirar a minha vida. Ou seja, não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém. Aí Deus dá novas missões, novas tarefas para Elias. E por fim, lá no versículo 18, que Deus diz, também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, percebam o impacto que essa fala de Deus na vida de Elias deve ter causado. Aquele homem que se sentia... a gente usa muitas vezes essa expressão para falar quando a pessoa é meio soberba, né? Sentia o último biscoito do pacote. Né? Mas não tem essa impressão de Elias aqui não, por favor. Não é que ele se sentia soberbo. Deus, eu sou a última bolacha do pacote. Sou eu. Só sobrou eu, assim. Não. Esse homem está triste, ele está angustiado. Ele está olhando para a realidade. Ele só está vendo descrente. Gente está querendo acabar com o povo de Deus. Ele só vê essa realidade. Esse homem conversou com 1, com 2, com 3, com 4. Ele não viu um que adorava ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso que esse homem fala assim, Deus, sobrou eu. Eu estou sozinho. Eu estou perdido. Acabou, Deus. Só tem eu aqui. Deus traz uma palavra de esperança. Fala assim, Elias, também conservei em Israel 7.000. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Deus lembra Elias e lembra a todos nós aqui, irmãos. Deus não abandona o seu povo. E eu vejo por essa palavra, esse 7.000 não está aqui à toa também, né? 7.000, número 7, a gente sabe muito bem que apresenta a perfeição, né? Dentro que Deus apresenta. Ou seja, tem 7.000, tem exatamente o povo que tem que estar fiel a Deus. Irmãos, todo crente na terra pode ter a convicção, a certeza e a esperança que ele nunca está só na empreitada da caminhada cristã. A peregrinação do crente nunca será sozinha. O Cristo, o nosso Senhor e Salvador, esse peregrinou ali 40 dias sozinho, vencendo esse inimigo para nós. E Cristo, quando ele morre na cruz e ele ressuscita e tem a vitória sobre todos os nossos inimigos, ele acaba em um dos aspectos primários e que nós desfrutaremos na glória eterna de maneira completa com a solidão. Deus faz e fez desde o início do seu povo e renova e reafirma isso em Cristo Jesus, que o povo dele nunca estará com uma única pessoa só. Sempre haverá remanescentes fiéis, espalhados em todos os lugares que adoram ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro. O povo de Deus nunca caminhará sozinho na história, em nenhum aspecto. E quando pastor, mas você está falando disso de maneira global? Talvez esteja eu aqui, o outro crente só vai estar lá no Japão. Não, irmãos. Eu queria reafirmar e dizer aos irmãos que, ainda assim, na nossa realidade local aqui, nós que somos uma pequena parte do povo de Deus, sempre haverá, irmãos, sempre haverá. E eu tenho a convicção, na minha caminhada com o povo de Deus até aqui, que sempre há um irmão, uma irmã que está pronto a nos ouvir, sempre está pronto a nos amparar.
Eu nunca encontrei um crente sincero, com o coração quebrantado, que não encontrou um ombro que pudesse o sustentar. Até hoje eu nunca encontrei. E até Deus me chamar, eu acredito que eu não vou encontrar. Porque Deus não abandona o seu povo. Sempre haverá um ombro a estar com a sua presença. E pasmem, nos momentos mais difíceis, aparecem ombros que a gente nem sabe o nome e está ali pronto a nos amparar. Que Deus manda para cuidar de nós, para nos sustentar, para naquele momento de dor, de solidão, talvez com o nosso rosto ali no travesseiro, sozinho, quando a gente está angustiado, quando nós acordamos para amanhã, tem uma mensagem ali, falando: eu estou contigo, meu irmão. Você não vai sozinho nessa luta, não. Nós estamos juntos. Eu sei do desafio que você tem, estamos juntos. Às vezes, numa situação, assim: meu irmão, lembrei de você aqui. Sabe, Joana, aquela ligação, quem que ligou errado para quem, Joana? Você ligou para quem? Teve uma ligação de madrugada aí para as Joana e Marlene, né? Uma ligou para outra, né? Aí ficou aquele negócio, que é isso, né? 3 horas da manhã, qual que é a notícia que a gente espera? Morreu alguém, né? Morreu alguém. Quem sabe é Deus falando assim: ô irmã, ora aí. Ora aí. Deus nunca abandona o seu povo e nunca abandonará. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Poderoso é o Senhor, o Deus das nossas almas. O Deus vivo e verdadeiro. O Deus que tem um povo para si. Um povo que o Senhor ajunta. Um povo que o Senhor vive por ele. Que o Senhor cuida. Um povo que o Senhor ampara. Obrigado, Deus, por nos fazer parte desse povo, Deus. Obrigado por desfrutar da bênção de saber que há um Deus sobre a terra que cuida de todos nós. Louvado seja Ti. Obrigado, Deus, por encontrarmos no Senhor um abrigo. Mesmo em dias difíceis, Deus, em dias de solidão, nós podemos encontrar no Senhor aquele que cuida de nós. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por guardar cada um de nós. Obrigado, Deus, por nos guardar em momentos de dores, de tristezas, em momentos de solidão. Deus, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é aquele que cuida de nós e nós cremos nisso. Cremos na presença do Senhor. Por vezes o nosso coração se inquieta, a nossa fé se abala, Pai, e sentimos a solidão de Ti. Mas sabemos que quando as nossas vozes elas são altivas em clamar ao Senhor, os Teus ouvidos estão prontos a ouvir a oração dos Teus filhos. E louvado seja o Senhor por isso, Pai. Continue a sustentar a sua igreja. Deus, continue, Deus, a guiar cada um de nós, a se fazer presente em nossas vidas, para que a esperança de sabermos que um dia estaremos com o Senhor e não mais enfrentaremos a solidão possa ser reavivada sempre em nossos corações. Haverá um dia, um glorioso dia, em que nós estaremos na presença do Senhor, Deus, e sabemos em que nenhum momento mais teremos dúvida da sua presença, porque o Senhor brilhará constantemente diante de nós. E louvado seja o teu santo nome por isso. Nos ajude, Deus. Cuide do nosso coração. Não deixe que a solidão tome a nossa alma, Deus. Pelo contrário, que nós sempre possamos nos agarrar em Ti e saber que é um Deus que cuida de nós. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.